Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Fortaleza, tudo bem? Bom, espero que sim. Neste vídeo vamos fazer uma reflexão sobre um ponto bastante interessante que alguns torcedores do Leão começaram a levar para as redes sociais depois da derrota da equipe para o Colo-Colo na estreia da Libertadores de América. A questão colocada foi a seguinte, né? Será que vale a pena a equipe continuar lutando, né, por uma vaga na Libertadores? Ou seria mais interessante mesmo a equipe focar mesmo numa classificação à Copa Sul-Americana, ficando, portanto, em terceiro lugar no grupo? Essa é a questão que eu quero debater com vocês aqui. O que realmente vale a pena? Se de fato seria mais interessante o Fortaleza desistir, digamos assim, da Libertadores, evidentemente que não deixando necessariamente de ir para algumas lutas, né? Até porque teria que lutar para ficar em terceiro lugar, ou se seria mais interessante para, enfim, o Fortaleza tentar ainda lutar para seguir na Copa Libertadores. Evidentemente que o cenário não é dos mais tranquilos depois da estreia. A situação se complicou bastante porque os jogos que virão pela frente são jogos realmente difíceis. O próximo, por exemplo, pela competição vai ser contra o River Plate, na cancha do Milo, né, lá em Barro Belgrano. Depois o Fortaleza receberá o Aliança nos seus domínios, né, e depois vai receber o River Plate, né, também nos seus domínios, né, e depois vai encontrar, no último jogo do grupo, né, vai se encontrar com o Colo-Colo, lá no Chile, né, para provavelmente devolver contra o Cacique chileno, a derrota que sofreu em casa, né. Então, de fato, não é uma situação muito fácil. Ou seja, se a gente parar e pensarmos aqui, considerarmos que o grande adversário do Fortaleza neste grupo é o Colo-Colo, a gente precisa entender o quão difícil é essa classificação, porque este jogo decisivo contra o Cacique vai ser justamente o último jogo da fase de grupos e lá na casa dos caras, né? Ou seja, a possibilidade deles ganhar essa partida não é nada descabível, é uma coisa absolutamente aceitável se nós considerarmos hoje o que é o Colo-Colo e também o que tem sido até agora, na Libertadores, até agora, evidentemente, essa equipe do Fortaleza. Mas diante dessas dificuldades todas, essas dificuldades na verdade reforçam ainda mais a tese de que talvez seja interessante lutar pela Sul-Americana do que seguir pensando em classificação na Libertadores, né? Então eu queria fazer aqui uma reflexão que se apresenta na verdade como um contraponto a essa tese, né? E quero sair desse vídeo aqui tentando convencer vocês de que talvez essa não seja uma boa saída, pensar e focar na Sul-Americana. Talvez não seja uma boa saída, e o melhor seria buscar sim a classificação, a fase de mata-mata da Libertadores de América. Vamos lá então. Bom, primeiro ponto, o Fortaleza de fato fez um jogo bastante complicado nos seus domínios contra o Colo-Colo, diante do seu torcedor, naquele mosaico maravilhoso. A equipe de fato sentiu a partida desde o começo, a equipe foi dominada mentalmente, o que era um problema, né? Não podia ser dominada mentalmente, mas foi dominada mentalmente pela equipe chilena desde o começo, de tal sorte que a equipe do Colo-Colo pareceu que estava jogando dentro de casa e Fortaleza jogando fora dos seus domínios. Então, assim, essas dificuldades todas, né, elas também mostram o quão difícil é a Libertadores, mas sobretudo, meus amigos, elas acentuam um ponto interessante que acho até que faltou bastante debate, acho até que eu não levei muito isso, a reflexão, né, de certa forma, e eu confesso para vocês, eu acho que talvez eu não quisesse assustar muito o torcedor do Leão, e nesse sentido eu falhei, né, que foi essa história de que estrear na Libertadores fora de casa não é uma coisa boa. Estrear na Libertadores é melhor que seja na casa do adversário, porque a estreia é um jogo que joga muita pressão para a equipe local. E quando essa equipe está estreando não somente na edição de uma competição, mas a estreia na competição, historicamente, isso é ainda mais complicado. Então, e sobretudo quando o adversário é justamente o adversário contra o qual a equipe vai lutar por uma vaga. Porque, de fato, se o Fortaleza luta por uma vaga neste grupo, é justamente contra o Colo-Colo. Não é contra o River, não é contra também o Aliança Lima. Então, o Fortaleza poderia estrear dentro de casa contra a Aliança, poderia estrear contra o River. Não, foi estrear justamente contra a equipe contra a qual está lutando por uma vaga. Ou seja, tudo parece que combinou para atrapalhar a vida do Leão do PC. Tudo, absolutamente tudo. E o jogo, de fato, não foi dos melhores. Eu diria para vocês que também o técnico Juan Pablo Voivoda parece que ter sentido um pouco também a estreia. Também não teve algumas decisões, na minha opinião, das mais interessantes. Algo absolutamente normal que acontece, absolutamente aceitável também de alguma maneira, né? Agora, aí os torcedores estão falando, não, o melhor agora é lutar pela Sul-Americana. Vamos lá. O primeiro ponto disso aí, a Sul-Americana tem grandes equipes. Hoje não é uma competição fácil. Hoje é uma competição extremamente difícil. Na sua fase de grupos, ela é, em muitos aspectos, mais difícil do que a própria Libertadores de América. Por quê? Porque na Libertadores de América você tem uma luta, né, para ficar não em primeiro lugar ou em segundo lugar. A Sul-Americana
tem é uma luta constante para apenas apresentar um classificado no grupo, ou seja, somente o líder do grupo que passa para a próxima fase. Isto gera uma falsa impressão de que é fase de grupos, mas na prática é fase de mata-mata dentro dos grupos. Ou seja, aquele time que tem uma força mais ou menos em relação a outro que é muito forte no grupo, ele poderia anteriormente pensar o seguinte: eu vou tentar lutar por um empate, perder de poucos gols aí nesse caso aí, na casa dos caras, tal. De repente eu tiro a diferença com outros times. Isso poderia ser aceitável, mas na forma de disputa da Sul-Americana, isso não é absolutamente, de forma nenhuma, não é aceitável, gente. Por quê? Porque a equipe, se ela fizer isso aí, ela vai ficar em segundo. E se ela ficar em segundo, ela não vai ser classificada à fase de oitavas de final da competição. Então, a luta é muito forte. Qualquer time que vai jogar fora de casa vai tentar jogar para ganhar. Não tem outra alternativa. Pode até jogar para ganhar jogando na defesa, mas vai tentar ganhar. Essa é a preocupação. Então, a Sul-Americana virou uma competição extremamente difícil. O que significa isso? Porque o Fortaleza, evidentemente, não está na Sul-Americana e, em tese, entraria nas oitavas de final. Isso significa que as equipes que se classificarem nessa fase de grupo da Sul-Americana vão se classificar com uma força mental, uma capacidade competitiva bastante relevante. Ou seja, as equipes que passarem vão passar com muita força, inclusive força mental, para as disputas das oitavas de final. E essas equipes elas vão se deparar justamente com equipes que virão da Libertadores, aquelas 8 equipes que cairão da Libertadores de América. Algumas dessas equipes cairão aí, algumas com vontade de pegar a Sul-Americana aí como a sua competição e jogar bem, mas algumas também vão sentir. A gente acha que é fácil, por exemplo, a equipe se ficar em terceiro e ser eliminado da Libertadores e chegar muito forte mentalmente para a Sul-Americana. Nem sempre isso acontece, né? Agora, além disso, o fato é que algumas equipes, além do fato de que algumas equipes da Libertadores que vão cair também são boas equipes, como o Fortaleza também, que seria, no caso, se caísse, vai ser também uma equipe muito boa. O fato é que as equipes que se classificarem para a próxima fase também são equipes interessantes. Nós temos hoje Racing de Avellaneda, que é uma equipe que está, talvez seja o melhor Racing dos últimos 5 anos. A gente tem a equipe do Lanús, que começou lá jogando na Venezuela, um jogo dificílimo, empatou em 0-0. Tem a equipe do Racing venceu por 1-0, a equipe do River do Uruguai no último minuto de jogo, fora de casa, né? A gente tem, por exemplo, a equipe do Fluminense, que parece estar num momento interessante, o São Paulo, que está num momento de muito crescimento também futebolístico, embora não esteja priorizando a Sul-Americana neste momento, né? E talvez não vá priorizar até o final a Sul-Americana, porque é determinado que o Brasileirão é a competição a ser totalmente priorizada pelo clube neste momento. Nós temos também equipes como o Atlético Goianiense, que é muito competitiva, o próprio arquival do Fortaleza, o Ceará também, né? Enfim, há equipes muito interessantes. Barcelona de Guayaquil, né? Que é uma equipe que começou ganhando de 4-2, né? Dentro dos seus domínios, ou seja, equipe também muito forte. Então há equipes muito fortes. Tem o Defensa e Justiça, que para mim é um dos grandes favoritos para conquistar a Copa Sul-Americana. É uma equipe com um know-how muito profundo, muito significativo em relação a muitas equipes hoje da competição, em relação a competitividade, a jogar jogo grande e a vencer jogos grandes. Vencer fora de casa por 3-1. Era para ter sido um 5-1 contra a equipe do Deportes Antofagastas. Então, acho que essa equipe até é a favorita. Se eu pudesse pontuar uma equipe para ganhar a Sul-Americana, para mim essa equipe seria o Defensa e Justiça, né? Equipes como, por exemplo, o Independente Del Valle pode cair da Libertadores também. Ou seja, então a Sul-Americana não é nada fácil, é muito difícil. E uma outra coisa, há na Sul-Americana também muitas equipes que hoje têm um padrão de competitividade do Fortaleza. Algumas equipes médias aí no cenário do futebol sul-americano que estão muito bem arrumadas hoje. O Fortaleza vai lutar também contra essas equipes, ou seja, vai jogar contra equipes que também são semelhantes, né, que parecem muito com o próprio Fortaleza. Né? Então a disputa será muito difícil. Então não é garantia de se cair para a Sul-Americana se o Fortaleza, por exemplo, vai passar das oitavas de final. Pode ficar nas oitavas de final, por exemplo. Ou pode passar das oitavas para as quartas de final e ficar nas quartas de final da competição. Porque realmente é muito difícil. Se encarar, por exemplo, uma equipe como o Defensa e Justiça, a possibilidade do Fortaleza sair da Sul-Americana, na minha opinião, hoje é muito grande. Se cair nessa fase contra o Defensa, para mim, eu não tenho a menor dúvida. O favorito é o Defensa e Justiça. Se hoje, no lugar do Colo-Colo, fosse o Defensa nesse grupo da Libertadores, para mim, a coisa seria muito mais complicada ainda, porque o Colo-Colo é uma grande equipe, mas não joga mais do que o Defensa e Justiça. Então, vamos esquecer esse tipo de coisa, porque ir para a Sul-Americana talvez não seja uma coisa tão boa como algumas pessoas estão falando. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, para mim, o Fortaleza precisa, na verdade, se ambientar com a Libertadores. Precisa aprender a jogar Libertadores. E vai aprender a jogar Libertadores quanto mais jogá-la. Não somente entrando em várias edições, mas também jogando o máximo possível dentro dessa competição.
Fortaleza vai sair da Libertadores aprendendo muito pouco com ela, se querer desistir da competição. Né? Isso não é não é uma ideia interessante. A Libertadores de América tem esse nome porque remete aos conquistadores, aos libertadores da América, aqueles líderes que lutaram contra o domínio colonial, né, aqui no continente. E a lição que eles deixavam que não adiantava nada a desistência. A desistência levava também à fragilização, à morte. Né? Levava à derrota, uma derrota que poderia ser a curto prazo, em médio prazo ou em longo prazo, mas que aconteceria de uma forma ou de outra. Então a ideia que era deixada pelos libertadores de América era o seguinte: é melhor morrer lutando do que desistir. Então é claro que a coisa ali era muito mais complicada do que hoje representa uma competição como futebol. Né? Mas a lição que ficou, e esse espírito da Libertadores foi introjetado na Libertadores, ele existe, e uma equipe que entra na Libertadores para desistir da competição é uma equipe que não terá entendido nada do que é a Libertadores de América. Absolutamente nada. E não terá aprendido nada com a Libertadores. Vai começar, pode entrar na próxima edição da Libertadores, né, da mesma forma que entrou agora, cru, sem entendimento nenhum, absolutamente zero do que é esta competição. Vai entrar inclusive uma mente de derrotada, um perfil de equipe derrotada, uma equipe que desiste. Isso pode realmente também fazer mal para o perfil do Fortaleza, até mesmo em relação aos adversários que vão olhar para o Fortaleza no futuro como uma equipe que desiste, uma equipe que entrega os pontos, que não quer lutar. Então o melhor que o Fortaleza tem que fazer é lutar até o final por essa classificação. Ela é difícil? Ela é. Mas eu acho que a partir de agora a coisa pode ser mais interessante, pode ser mais fácil. Eu reafirmo inclusive a minha confiança em que o Fortaleza vai passar para a fase de oitavas de final da competição. Eu não me assusto com o que aconteceu na Arena Castelão, porque eu estou acostumado a ver Libertadores. Já vi Libertadores, inclusive, em outros lugares. Quando ela estava acontecendo, eu estava acompanhando Libertadores, por exemplo, no Chile. Já teve situações que eu estava acompanhando e vi muitos jogos da Libertadores, né, lá no Equador, né, na Argentina, muitas vezes, inclusive. Então eu sei muito bem o que é essa competição, o que são alguns resultados, o que pode ser uma estreia, e o que pode ser, inclusive, a correlação de forças dentro de um grupo e como ela pode mudar a partir de um resultado ou outro. Então o Fortaleza evidentemente estreou muito mal, mas sentiu uma pressão da Libertadores. Isso é absolutamente aceitável. A equipe do Fortaleza é muito forte, cometeu erros e vai cometer erros, mas o Fortaleza não está sozinho nisso, muitos também erram. O Vojvoda errou, mas o Vojvoda é um grande técnico, mesmo que ele errou, ele vai errar em outros momentos. Entre erros e acertos, o saldo dele é muito positivo, e sempre vai ser muito positivo, porque ele é um técnico realmente interessante. Na minha opinião, está cometendo alguns equívocos claríssimos, como por exemplo, insistir com o jovem Landázuri ali no lugar do Tinga. Se o Tinga não puder voltar, o Landázuri não pode ser titular dessa equipe. É absurdo que o Vojvoda, um cara tão experiente, não consiga perceber uma coisa dessa. Evidentemente que como treinador de futebol, ele é um mestre e eu não sou nada. Né? Se eu hoje fosse um treinador de futebol, eu não teria 1% do conhecimento que ele tem. Mas evidentemente como conhecedor do futebol, e não como treinador, mas como conhecedor de futebol, é muito provável que ele conheça muito mais que eu também, mas eu também conheço de futebol. E por causa disso eu diria, ele está errando na manutenção do Landázuri. Está errando. E outra coisa, está errando também no posicionamento do Lucas Lima. Porque o Lucas Lima pode ser, sim, um jogador extremamente decisivo para o Fortaleza, mas, na minha opinião, ele não está sendo esse jogador tão decisivo para o Fortaleza como muitos falam que está. E isso acontece, na minha opinião, por quê? Porque o Lucas Lima está jogando numa faixa bastante recuada do campo. O Lucas Lima é um jogador, uma referência técnica, um jogador muito habilidoso, né? Um jogador que tem aquela capacidade de fazer aquele passe curto, de muita categoria, que pode quebrar uma linha ali, por exemplo, que pode acionar um jogador no costado da zaga. O Lucas Lima é esse jogador que tem esse potencial. Então, ele não pode jogar tão longe da área. Ele não pode jogar tão longe do centroavante. A gente olha para o Chino Romero, a gente percebe que é um jogador que tem dificuldade para se movimentar, não porque ele tem essa dificuldade em si, mas porque ele não percebe os portadores da bola do Fortaleza sinalizando para ele que a coisa boa vai acontecer. Sinalizando, por exemplo, que ele pode atacar um espaço que a bola vai ser colocada ali. Por quê? Porque o Fortaleza, a bola que chega lá na frente é uma bola que vem lá de trás. Como, por exemplo, o Zé Wellison colocou no jogo lá, inclusive, antes da faixa central. Não foi nem o Lucas Lima, foi o Zé Wellison que colocou aquela bola. E nem sempre uma bola que vem daquele espaço vai, por exemplo, acionar um atacante ali na frente. Isso vai ficar muito mais fácil quando este cara que tiver essa capacidade jogar um pouco próximo da área. O próprio Zé Wellison é um jogador que pode se apresentar um pouco mais ali na proximidade da área. Né? Agora o Lucas Lima não tem sentido nenhum de jogar tão longe da área assim. De quem foi a ideia de que o Lucas Lima pode ser esse volante do Fortaleza? O Fortaleza já está muito bem resolvido ali de volantes. O Zé Wellison e o Hércules são jogadores interessantes que podem perfeitamente fazer esse papel. O Lucas Lima, se é para ele ser esse jogador decisivo, ele tem que jogar um pouco mais à frente. Isso faltou no jogo. E por que isso acontece? É por causa do Lucas Lima ou é por causa do técnico Juan Pablo Vojvoda? Então há erros que precisam corrigir aí. E este erro é um problema sério do Fortaleza hoje. Este erro está diretamente ligado à pouca criatividade do meio de campo do Fortaleza.
Não é somente o Crispim, a ausência do Tinga, tal, é também a presença, a forma como está jogando o camisa 10, que para mim não é neste momento decisivo, como muitas pessoas falam. Evidentemente que às vezes ele faz um passe muito legal, muito bonito, tal, não sei o que, encanta mesmo, porque isso é normal. Acho até que tem uma questão cultural aí. O torcedor do Fortaleza não está acostumado com esse tipo de jogador. Não está acostumado. Ele pode ter aparecido em alguns momentos da história da equipe, mas não é muito frequente. Sobretudo um jogador que frequentou grandes clubes aqui do Sul. Né? Então esse tipo de coisa talvez um pouco contamine um pouco e leve a subjetividade na visão, na apreciação do jogo do Lucas Lima. Mas na minha opinião ele não é esse jogador decisivo. E não é só porque ele pode ou não jogar bem, é porque ele está jogando errado. Está jogando no setor errado no campo. Ele tem que jogar mais perto da área. Acho que o técnico pode perceber isso em algum momento. Acho que uma conversa também, uma cobrança ali nas entrevistas em relação a isso, pode despertar nele essa visão. Ele pode até discordar, e acha até que vai discordar, mas ele vai pensar sobre isso também. Acho que quando chegar, por exemplo, o Tinga, quando voltar o Tinga, o Crispim, essa equipe vai melhorar. Acho que essa equipe pode sentir muito menos o jogo no Monumental de Nunes do que sentiu na estreia. Mesmo sendo um jogo extremamente complicado, Fortaleza tem condição de fazer lá um jogo bem difícil, até mesmo, por que não, trazer um ponto lá da Argentina. E se não conseguir, pode perfeitamente vencer o River dentro de casa. E a mentalidade para o jogo contra o River no Castelão tem que ser uma mentalidade vencedora. A equipe pode até não vencer, mas precisa pensar o River como adversário a ser vencido, superado na Arena Castelão. Essa é a mentalidade que precisa ter nesse tipo de jogo contra o River dentro de casa na Libertadores de América. E acho, inclusive, que esse jogo contra o Colo-Colo na volta é um jogo, por exemplo, que o Fortaleza tem condição de fazer, de apresentar dentro de campo a mesma qualidade que o Colo-Colo apresentou na Arena Castelão. E também acredito que contra o Aliança Lima tem que ter uma mentalidade de vitória dentro de casa e fora de casa. Tem que olhar para o adversário e falar, ele precisa ser vencido, independente do espaço onde o Fortaleza estiver jogando, dentro de casa ou lá no Peru. Então acho que o Fortaleza tem condição ainda e para mim pode sim. E acho que vai para a fase de oitavas de final da Libertadores. Agora, o que não dá nesse momento é para desistir da competição. Porque desistir da competição seria não ter aprendido muita coisa com ela. E não teria, inclusive, levado a cabo as lições dos Libertadores da América. Lutar sempre, gente. Desistir. Jamais. É isso. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste longo vídeo. Até o final.